10ª semana da Copa Libertadores, amigo. Vejam o que aconteceu de melhor nessa rodada da Copa Libertadores da fase de grupos, mas depois da vinheta. Grupo A, jogo entre Ñublense e Flamengo lá em Concepción. Ñublense, Los Diablos Rojos jogando um pouquinho afastado de casa lá em Concepción, o time que é de Chillán. E o Flamengo entrou bem na partida, fazendo seu jogo, né, com posse de bola, tentando fazer transições, tentando acelerar o jogo para tentar furar o bloqueio do Ñublense, tentando encontrar alguns espaços. Até que aos 38 minutos do primeiro tempo, uma bola lançada, Gerson tenta dar um passe de peito, a bola acaba sobrando pro Gabigol na entrada da área fazer 1 a 0 Flamengo. Até aí tudo bem. Aí relaxou tanto que quase toma um gol depois, num erro de saída de bola do Vidal. O Odilson chuta a bola na trave. Vem o segundo tempo e o time não tenta se impor, né? Tenta finalizar o jogo. Muito tímido quando chegava o ataque. Meio que tava esperando cair um gol lá do céu, não sei o que acontecia com os jogadores, né? E o Ñublense vai se sentindo cada vez mais confortável no jogo, né? Ele toca muito bem os passes, time do Ñublense. Até que aos 71 minutos, Jorge Henriques, numa jogada individual, vai lá e faz 1 a 1. Isso já debaixo de uma chuva bem forte. Aí o time de São Paulo partiu pra cima, né? Correr atrás do prejuízo, né? Mas já era tarde. No outro jogo entre Aucas e Racing, um jogo em Quito, no Chillogádio, no seu estádio lá do Aucas. E a academia conseguiu logo o resultado e conseguiu administrar mais o jogo, logo no início com um gol de Reniero. Gosto desse cara é bom jogador. Mas foi numa falha terrível de Luiz Cangá, que foi tentar dar um pulo, não deu certo, errou o tempo da bola e o Reniero fez 1 a 0. E aí o time do Gago começou a cozinhar o jogo, não deixando o Aucas se sentir confortável na partida. Funcionou essa tática. O Aucas no máximo com bolas paradas, com Luiz Cangá, com Romulo Otero, mas nada. Aí no segundo tempo, uma bela trama entre Gabriel Rojas e Aníbal Moreno, e o belo gol do lateral esquerdo, Gabriel Rojas, fazendo 2 a 0 Racing. Aí que o jogo estava administrado mesmo, 2 a 0, e conseguiu controlar a ansiedade do Aucas, né? Que só conseguiu um gol no finalzinho, nos descontos, com o Romulo Otero, numa linda falta, bela cobrança, um dos gols mais bonitos dessa fase de grupos, que bateu de fora, e ficou assim, 2 a 1. E como que ficou o grupo, amigo? Eu tô observando aqui, Racing com 10 pontos, Flamengo com 5 e Ñublense com 4 e Aucas com 3. Racing disparou, mesmo não fazendo uma boa temporada, o time do Racing, do Gago, muito criticado na Argentina, acaba se classificando já para a fase do mata-mata, e Flamengo e Ñublense e Aucas vão disputar pesado. Vamos ao grupo B, amigo. O Internacional visitou o Metropolitanos lá em Caracas. E o Inter do Mano Menezes até que fez uma pressão alta no início da partida, fez seu jogo, acho que foi ideal, e se aproveitou de alguns erros de saída de bola do Metropolitanos. Aí num desses erros do Metropolitanos, o Pedro Henrique aproveita numa bela infiltração, acaba sofrendo pênalti. Alan Patrick, o melhor jogador da temporada do Inter, vai lá e converte, faz 1 a 0 o Inter. E aos 30 minutos, mais uma boa roubada de bola da marcação, bem feita pelo Inter no meio de campo, roubam bem a bola, fazem uma bela transição, Luiz Adriano faz 2 a 0. O time estava tranquilo, estava de boa, sem sofrer muita pressão do Metropolitanos. Só que aí chegou o segundo tempo, e aí o Metropolitanos saiu para cima. Começou numa pressão, em bolas paradas, marcação alta, lógico, proporcionou espaço. E aí depois numa bela jogada de Pico Vargas, meio que aos trancos e barrancos e também com habilidade, acaba descontando, isso no início do segundo tempo. Aí o jogo ficou lá e cá, porque o Metropolitanos com chance de empatar e o Inter nos contra-ataques. E os dois times perderam muitos gols, mas ficou apenas no 2 a 1, para alívio do Inter. E no confronto entre Independiente Medellín e Nacional de Montevideo, o jogo lá no Atanásio Girardot, o jogo começou meio sonolento pro Poderoso de la Montanha, que teve dificuldade ali em encontrar a marcação. O Nacional, que não é bobo nem nada, foi lá e fez 1 a 0 logo no início da partida. Fez um gol com o Torito Rodrigues, num belo chute fora da área. Mas não muito tempo depois, Cetré faz belo cruzamento pela direita e Barguém empata o jogo. Aí o Independiente Medellín, o time dirigido por Boteiro, tentou atacar mais pelos corredores, mas não deu muito certo não. E no segundo tempo, Cetré foi substituído por Deiner Quinones, que até é muito parecido fisicamente com ele. E ele acerta um belo chute, um golaço e fazendo 2 a 1, Jim. Mas aí o Poderoso da Montanha resolveu fechar suas linhas, né, recuar mais o time e acabou tomando uma pressão do Nacional. E teve grande atuação de Luiz Vasquez, se não é ele, o Nacional poderia ter empatado esse jogo. E final, 2 a 1 Independiente Medellín. E uma observação, não teve gol no final do Nacional, dos bolseiros. Coisa incrível nessa Libertadores, porque em todos os jogos ele fez gol no finalzinho.
E olha como ficou o grupo, amigo. Tá todo embolado aqui entre Internacional, Independiente Medellín e Nacional do Uruguai. O Metropolitano já descartado, saco de pancada do grupo, né? Não teve nenhum ponto. E o Internacional com 8, o Medellín com 7 e o Nacional do Uruguai com 7. Lembrando que teremos Nacional do Uruguai recebendo o Internacional lá no Parque Central e o Metropolitanos recebendo o Independiente Medellín. E na última rodada teremos o Nacional de novo recebendo o Metropolitanos, Nacional com 2 jogos em casa, e o Inter recebendo o Medellín. Então tem grande chance do Nacional do Uruguai e o próprio Internacional ficarem com a vaga. Mas o Medellín tem mais um jogo em casa, 2 jogos fora, só que um é com o Metropolitanos. Palpite, eu acho que passa Nacional do Uruguai e Internacional. Grupo C, amigo. Palmeiras visitou o Cerro Porteño na Nova Oja e o Cerro Porteño precisava levantar a cabeça depois de perder o Campeonato Paraguaio, né? Perdeu a apertura para o Libertad no fim de semana, precisava levantar a cabeça. E o Verdão só queria fazer seu jogo, e fez. Mas foi colaborado pelo nosso querido Gabi Baez, que logo aos 12 minutos faz uma falta duríssima em cima do Arthur e acaba sendo expulso com justiça. Gabi Baez. Aí o Palmeiras, que já gosta de jogar aproveitando os espaços do que o adversário oferece, sentiu mais à vontade ainda com um a mais. E ainda no primeiro tempo fez um belo gol com o Arthur num belo contra-ataque. Aí chega o segundo tempo e Arthur mais uma vez faz 2-0 e depois Rones, tirando a zica que fazia tempo que não fazia gols, fez o 3-0 Palmeiras. Aí o Palmeiras deu uma relaxada, Richard Rios foi expulso e tomou uma pressãozinha do Cerro no final, mas ficou assim, 3-0. No jogo entre Bolívar e Barcelona, no Hernando Siles, em La Paz, um jogo muito truncado, né? Com muita marcação, os toureiros tentando fechar os espaços, não deixando o Bolívar se sentir confortável na partida. E até fizeram isso bem no primeiro tempo, só deixaram alguns chutes de fora da área de Bejarano, de Villamil, mas só. Mas aí vem o segundo tempo e continua na mesma toada, com dificuldade o Bolívar de criar, não fez uma grande partida e o Barcelona tentando se fechar e não deixar o Bolívar confortável. Até que o prêmio do Bolívar chega no finalzinho. Um belo taquito de Ramiro Vaca, que joga muito. Rony Fernandes, o atacante chileno, vai lá e faz. O mascarado Rony Fernandes vai lá e faz 1-0 Bolívar. Isso aos 88 minutos. Grande vitória do Bolívar, que fica muito perto da classificação. Pelo menos encaminhada, né? E aqui na pontuação, Bolívar e Palmeiras dispararam com 9 pontos, Barcelona e Cerro com 3. Não, dificilmente, né, matematicamente até tem chance, mas dificilmente conseguem tirar essa vaga de Palmeiras e Bolívar, né? Tanto o Barcelona como o Cerro Porteño, até porque o saldo do Cerro Porteño é péssimo, de -7, do Barcelona de -3, e o Palmeiras e Bolívar com +4 e +6. Então fica difícil realmente tirar a vaga de Bolívar e Palmeiras. Matematicamente tem chance, mas a gente sabe que os dois estão praticamente classificados. Grupo D, amigo. Começamos com o jogo de Strongest e Fluminense lá no Hernando Siles, em La Paz, e os tricolores com o time em reserva. Foi uma tática que o Fernando Diniz quis utilizar, jogando mais nos contra-ataques, com um time mais físico. Mas logo aos 4 minutos, escanteio para o Tigre e gol de Trivério. 1-0 Strongest. Bom, aí o time de Pampa Biagio tinha um resultado a favor, podia atacar na boa. E até fez uma pressãozinha ainda no primeiro tempo. O Fluminense atacou em alguns momentos, mas não com muita intensidade, não com muita profundidade. A tática não funcionou muito, não. Mas aí no segundo tempo, amigo, o Strongest continuou pressionando, começou a atacar até mais. E se não é o goleiro Fábio, era para ter saído uma goleada lá do Strongest em cima do Fluminense. Pra mim, o Fábio foi um dos melhores da partida. Aí teve alguns chutes na trave também. O time do Strongest perdeu muitos gols. Em geral, 1-0 ficou muito barato. Mas não ficou tão ruim essa semana pro Fluminense, porque no outro jogo, o Sport Cristal e River Plate empataram. Os Mijos, o River Plate até fez um bom primeiro tempo, né? Teve algumas chances, um chute na trave de Barco. O Sport Cristal quase não atacou no primeiro tempo, teve pouquíssimas chances. Mas no segundo tempo as coisas esquentaram. Aí numa falha terrível, para que te traje, Franco Armani, comete um erro de saída de bola e Yotun faz 1-0 Cerveceiros, 1-0 Cristal. Aí o River Plate desesperou, foi pra cima com tudo e até consegue um pênalti. Aos 76 minutos vai lá, Miguel Borja perde. Na verdade, Solís defendeu, né? Aliás, foi uma bela defesa. Mas o River Plate não desistiu. Sabia que uma derrota ali poderia já eliminar o time, né? Então aí foi pra cima. E aí o bom jogador Rodrigo Aliendro, que o time do River sente muito quando ele não joga, vai lá na raça, na técnica e consegue fazer o gol do empate. Aí teve mais uma chance para os Mijos no final, mas ficou nesse 1-1. Complicou porque a tabela tá assim, ó. No Fluminense com 9 pontos, Strongest com 6, Cristal com 4 e River Plate com 4. River Plate recebe o Fluminense,
O River Plate é obrigado a vencer se quiser se classificar. O Fluminense está bem ali com 9 pontos, né? Pode até perder, que não perde, dificilmente perde a liderança. E o Strongest recebe o Cristal, né? O Strongest pode chegar a 9 pontos também e complicar a vida de todos. Então o River Plate é obrigado a vencer. E na última rodada, o River Plate pega o Strongest em casa. É obrigado a vencer também. Pode até decidir a vaga ali, né? Porque ele pode estar apenas 2 pontos atrás do Strongest. Ele vencendo, ele consegue passar o Strongest. Mas vai ser na luta. Grupo E, amigo. Corinthians foi visitar o Argentino Júnior La Paternal. E, amigos, o time do Lucha tá com um intuito só. É não perder os jogos. Se defendeu bem quase os 90 minutos. Né? Sem atacar muito. Na verdade, sem atacar quase nada, né, amigo? E o time do Gabriel Milito encontrou muita dificuldade de acelerar o jogo, de encontrar algum espaço na defesa do Corinthians. Às vezes faltou até lucidez também pro time do Gabriel Milito. Aí no final, o Argentino Júnior sempre faz uma pressão no final da partida. Chegando próximo do final, Nus é expulso. E aí dificulta ainda mais esse trabalho de pressão que o Argentino Júnior iria fazer. Então ficou assim, 0-0. Até que El Bicho tentou furar o bloqueio do Corinthians, mas foi difícil. Faltou lucidez, faltou qualidade. E mostra que Gabriel Milito faz milagre com esse time, né? Depois vamos de Liverpool Independiente Del Valle, jogando lá no Uruguai, no estádio Centenário. E o time do Liverpool tinha uma ideia, era ter contra-ataques. O time Independiente tinha posse de bola, o time de Martin Anselmi. Ok, e quase todo o primeiro tempo foi mais ou menos assim. Mas os Mata-Gigantes tiveram muita dificuldade de entrar na área do Liverpool, tiveram poucas chances de gol. Já o Liverpool, com 5, conseguiram ser mais agudos, ser mais profundos, conseguiram ter mais chances de gol. Mas aí no finalzinho do primeiro tempo, uma confusão entre os jogadores do Independiente Del Valle e do Liverpool, no meio de campo ali mesmo. Moisés Ramírez, o goleiro do Independiente, vai lá e é expulso. Acabou agredindo o Gonçalo Napoli ali. E aí o segundo tempo mudou de cara, né? O Liverpool começou a atacar mais o Independiente Del Valle, e o Independiente Del Valle tá tentando os contra-ataques. Até que aos 65 minutos, belo cruzamento da direita e Bettencourt, o Baby Cavani, consegue fazer 1-0 o Liverpool. Aí o Independiente Del Valle no final, com 1 a menos, tentou agredir um pouquinho o Liverpool, mas não conseguiu. E ficou assim, 1-0. Péssimo placar para o Independiente. E olha como ficou o grupo do grupo E, né? O grupo do Corinthians. O Argentino Júnior, o Corinthians está com vida ainda, né? Apesar de não estar jogando bem. O Argentino Júnior está com 8 pontos, o Independiente Del Valle com 6, né, com essa derrota. O Corinthians com 4, tem chance ainda. O Liverpool acabou encostando nesse grupo. Parecia uma Libertadores jogada no lixo. O Liverpool tem uma sobrevida, 4 pontos. Só que as últimas rodadas, como são? Vamos aqui. O Argentino Júnior recebe o Liverpool. Né? O Argentino Júnior pode manter sua liderança e até já marcar sua classificação para o mata-mata. Né? E o Independiente Del Valle recebe o Corinthians. Né? Esse jogo é importantíssimo para o Corinthians. Se ele quiser vencer, se ele quiser classificar, ele precisa vencer Del Valle. O empate não funciona. Porque para a última rodada, o Corinthians recebe o Liverpool, que pode estar classicamente eliminado já, né? Mas o Independiente Del Valle enfrenta o Argentino Júnior. O Argentino Júnior já classificado, o Independiente Del Valle pode fazer o jogo ali e conseguir a classificação. Então, o Corinthians não pode nem pensar no empate ou derrota lá para o Independiente Del Valle, porque já se despede já da Libertadores. Vamos para o grupo F. Monagas recebeu o Colo-Colo lá na Venezuela e Los Albos, sim, fizeram um bom jogo, né? Tentaram mais atacar o Monagas, né, do que o Monagas atacar o Colo-Colo. E eles foram mais verticais, o Colo-Colo, né? Assustaram mais a meta do Monagas. Já no segundo tempo, o time venezuelano, os açulgranas, tentaram mais propor o jogo. Mas em linhas gerais, o Colo-Colo tinha mais volume de jogo, tinha mais chances, estava mais próximo do gol. Mas aí, numa bola parada, amigo, Rui Martínez faz 1-0 Monagas. Mas o Cacique não se entregou e mesmo assim continuou tentando, até que faltando 5 minutos para o final, consegue o seu prêmio. Bolados, o melhor jogador da partida, vai lá e faz 1-1. O empate foi ruim para o time venezuelano, mas o Colo-Colo merecia algo melhor. No outro jogo de Deportivo Pereira e Boca Juniors se enfrentaram no Hernán Villegas. O jogo foi duro, muita marcação, ninguém cedia muito espaço para o outro. Quem conseguiu um pouquinho sair da marcação ali foi o Boca no primeiro tempo, em alguns lances. Aí conseguiu algum chute de fora da área, mas foi muito pouco. Aí já no segundo tempo, o Boca adiantou suas linhas, até porque queria vencer a partida, sentiu a vontade de fazer isso. Só que os matecanhas se aproveitaram desses espaços que o Boca Juniors proporcionou. E aí, aos 75 minutos, pênalti para o Pereira. Mas o Liaga vai lá e perde. Na verdade não, Chiquito Romero foi lá e defendeu. Tudo caminhava para um empate no 0-0, né? Assim que parecia, né?
Mas não, amigos. 1 minuto depois do pênalti, belo cruzamento de Johan Bocanegra e belo gol de Arlen Rodrigues. Bela cabeçada. 1-0 Deportivo Pereira. E aí tinha que segurar o ímpeto do Boca, que foi pra cima no final. Mas vitória do Deportivo Pereira por 1-0. Vitória histórica dos matecanhas. E aí no contra-ataque quase que o Zuluaga amplia. Quase que o Arlen Rodrigues também faz 2-0. Boca Juniors, Pereira e Colo-Colo estão embolados nesse grupo aí, grupo F, né? O Boca tem 7, Pereira tem 7, o Colo-Colo tem 5. Nas próximas rodadas, o Monagas recebe o Deportivo Pereira, o Monagas praticamente já eliminado, né? Praticamente eliminado. O Deportivo Pereira pode ganhar esse jogo lá na Venezuela, fazer o que o Colo-Colo não fez e tirar uma vantagem. E o Boca recebe o Colo-Colo. Então fica complicada a vida para os chilenos, viu? Muito complicado, porque na última rodada eles recebem o Pereira, eles podem ir no confronto direto. Mas se o Pereira esticar demais em cima do Colo-Colo já nessa rodada, fica difícil até no confronto direto. O Colo-Colo não pode deixar o Pereira distanciar, porque ele tem um confronto direto na última rodada. E aí sim, quem sabe pegar essa vaga. Para mim, o Boca tem totais condições de já classificar. Pode até classificar em primeiro, que pega o Monagas em casa na última rodada. Vamos para o grupo G, o clássico entre os Atléticos. O Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense se enfrentaram no Mineirão, num péssimo gramado. E o Furacão com uma ideia de se defender bem e puxar os contra-ataques. Mas não contava com o Fernandinho, né? Já o Galo tentava dar uma sequência, uma boa fase que está enfrentando com o Tchatcho Kudê. E até tentou alguns lances no primeiro tempo, o time do Atlético, acelerando mais o jogo pelo lado direito com o Zarate, com o Pavon, mas ficou aí no 0-0. Mas no segundo tempo tivemos gols. Mas foi mais na ideia do Atlético Paranaense, que num erro de saída de bola do Atlético com o Hulk, o time do Atlético Paranaense faz uma bela triangulação e acaba fazendo gol. 1-0. Gol de Alex Santana. O Galo sentiu o golpe só depois de algumas alterações que o time foi pra cima. E aí sim conseguiu meio que na raça mesmo. Num passe errado, Igor Gomes, Paulinho vai lá e faz 1-1. O estádio incendiou, mas o Atlético Paranaense tentava desanimar, tirar o ritmo de jogo, mas o Atlético Mineiro estava decidido que ia vencer esse jogo e conseguiu no finalzinho, num cruzamento da direita e da esquerda. Paulinho faz 2-1 Atlético. E esse gol é importante que bota o Atlético na competição, bota bem ele na competição e continua deixando o Atlético Paranaense na liderança. No outro jogo, entre Aliança Lima e Libertad, no Matute, se enfrentaram em um jogo movimentado, pelo menos no primeiro tempo. O jogo foi lá e cá. Os dois tiveram grande chance de fazer gols no primeiro tempo. Mas no escanteio, no finalzinho do primeiro tempo, amigo, mudou um pouco o jogo, né? Uma falha da zaga de Santa e Garcia, um gol contra do Aliança, faz 1-0 Libertad. Mas logo em seguida, a gente estava falando de descontos, tá? Logo em seguida, uma bela transição rápida do Aliança, a bola sobe para o Castillo na pequena área e faz 1-1. Mas o VAR foi lá e cancelou tudo, estava impedido no início do lance e ficou por aí 1-0. Mas que primeiro tempo, hein? Aí veio o segundo tempo, o Libertad com o time mais fechado ainda, utilizando os contra-ataques e fazendo uma marcação média. Aí num erro de saída de bola do Castillo, que ele vai tentar cortar a bola do Libertad, acaba não cortando. O time do Libertad tabela muito bem ali com Diego Gomes e Melgarejo e faz 2-0, complicando mais ainda a vida do Aliança Lima. Aí os Grones mudaram alguns jogadores, entrou Barcos, Gabriel Costa, Cueva, mas só conseguiram gol no finalzinho, numa bela jogada individual do Gabriel Costa, meio que na raça, né? E o gol do Vilches, ele que é lateral direito. E aí o grupo embolou de vez, né? Aí vocês veem o grupo do Atlético, o Atlético Paranaense ainda com 7 pontos, liderando o grupo. O Atlético Mineiro com 6, o Libertad com 6 e o Aliança com 4. Quer dizer, Atlético e Libertad ainda no jogo. Que chama atenção aqui são os próximos jogos. O Atlético Paranaense tem 2 jogos em casa, contra o Libertad e contra o Aliança Lima. Pode tranquilamente garantir essa vaga já na próxima, já pode deixar bem encaminhada essa classificação. O Libertad tem esse jogo difícil e na última rodada o Libertad recebe o Atlético Mineiro. Esse jogo pode decidir a última vaga. O Atlético Paranaense pode encaminhar a sua classificação, né? E pode ficar para a última rodada lá no Paraguai, esse jogo entre Libertad e Atlético. O Atlético tem que vencer o Aliança Lima para ficar melhor na fita. Então é melhor o Atlético Mineiro torcer para o Atlético Paranaense já classificar e ele vai ter o confronto direto com o Libertad jogando lá no Paraguai. Vai ser um pouco mais complicado, mas ele pode ter uma vantagem, um empate, se vencer o Aliança Lima. Por último, o Grupo H, amigos! Começamos com o jogo de Melgar e Atlético Nacional de Medellín e os de Paulo Autuori conseguiram sair com a classificação de lá, mas não foi fácil não. O time jogou meio tímido no primeiro tempo, com poucas ideias, poucas chegadas e o Melgar com mais posse de bola, mas pouca profundidade.
Na verdade, o jogo foi meio amarrado, né? Mas aí veio um lance que mudou um pouco a cara do jogo, né? Solis, o jogador do Atlético Nacional, foi expulso de uma forma boba. E aí, os verdolagas com 1 a menos tinham que jogar no contra-ataque, né? E o Melgar, que já tinha mais posse de bola, tentava furar os bloqueios, mas com pouca lucidez. Até tiveram um pouquinho de lucidez, mas aí barraram em cima de Kevin Mier, belo goleiro. Aí, perto do fim, aqueles lances, né? Escanteio e Danoves Bangueiro de cabeça faz 1 a 0 Atlético Nacional. E dá a vitória pro time de Autor. E classificação garantida num grupo que eu vou dizer, acho que é bem tranquilo. Foi bem tranquilo pro Atlético Nacional. Era obrigação o time de Autor classificar. No outro jogo entre Patronato e Olímpia se enfrentaram no Cemitério de Elefantes, o estádio do Colón. E logo aos 9 minutos, transição rápida do Rei de Copas e Salazar cruza para Ivan Torres fazer 1 a 0 Olímpia. Bem no estilo Diego Aguirre, né? Só que aí o Patronato partiu pra cima, né, amigo? E aí proporcionou mais contra-ataques pro Olímpia. E aí perderam muitos gols. E só no segundo tempo, o Diego Torres, que tinha entrado ali no time, acabou fazendo. Isso antes ele perdeu um monte de gol também, né? Aí acabou fazendo o Olímpia 2 a 0 e placar final. E esse grupo também tá definido, né, amigo? O Atlético Nacional classificado com 10 pontos, o Olímpia com 8 pontos, o Patronato com 3, o Melgar com 1. Muito fraco esse grupo. E o Atlético Nacional Olímpia classificando muito pela ruindade dos outros adversários do que pela qualidade que eles têm. Inclusive, não fazem uma temporada consistente, nenhum dos dois times. Por isso que os dois chegando no mata-mata, não vejo eles como favoritos. O Atlético Nacional tem mais hierarquia, tem bons jogadores e um Dorlan Pavão fazendo chover, né? Mas no resto tá devendo muita coisa. Amigos, espero que você tenha gostado desse boletim. Foi mais curto, foi tentar ser mais breve nos comentários, mas eu espero que você deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse tipo de boletim para quem não acompanhou os jogos, para que a gente tenha mais visualizações. Conto com vocês, um grande abraço e até a próxima semana de Copa Libertadores. Tchau, tchau.